Bom dia a todos. Bom dia. O meu nome é Rui, o meu colega chama-se Humberto e nós somos bombeiros, como vocês já conseguiram reparar. Vimos falar acerca do que os bombeiros fazem no geral, está bem? Todos os dias. Vocês têm ideia de qual é o trabalho dos bombeiros? Sim. Sim. O que é? Apagar fogo. Apagar incêndios e mais. Ajudar as pessoas. Quem põe o dedo no ar primeiro? Foi aquele menino ali. Sim. Salvar vidas. Salvar vidas. E mais? Ajudar pessoas. Ajudar as pessoas. Mais. Socorrer as pessoas. Socorrer as pessoas. É igual a ajudar. Mais. Então vou-vos dizer algumas. Os bombeiros apagam incêndios na floresta, apagam incêndios em habitações, apagam incêndios em indústrias e apagam incêndios em viaturas ou em veículos, em caminhões, que por vezes começam a arder. Está bem? Depois fazem serviço de saúde, ou seja, vão a acidentes, transportam doentes, tanto para o hospital como para as clínicas. Está bem? Depois fazem ainda socorro a náufragos, ou seja, conseguem ir buscar as pessoas que se afogam nos rios, por exemplo, ou nos poços. Algum de vocês já precisou dos bombeiros? Já viu os bombeiros a trabalhar de alguma forma? Tu já? Já. Como? Caíste. E caíste, e depois chamaram uma ambulância, trataram de ti, aos bombeiros, e eles depois trataram de ti na ambulância e transportaram-te ao hospital. Foi isso? Foi lá a ambulância buscá-lo, trataram do avô e levaram ao hospital. Foi isso? Muito bem. Ora diz. Precisaste dos bombeiros, os bombeiros a trabalhar. Então. Sim, senhor. E aquela menina? Estava com o dedo no ar. Quando? Tu puseste a balançar nas mesas, a fazer as neiras e caíste, não foi? Muito bem. E esta menina? Existe uma floresta perto da minha casa e ela começou a incendiar. Começou a arder na floresta. Vamos falar acerca disso também. O que é que devemos fazer quando ela começa a arder? Está bem? Eu também já vi os bombeiros a transportar pessoas para o hospital. Também já viste? Pois. Tudo isso são funções dos bombeiros. Está bem? Como é que tu te chamas? Eduarda. A Eduarda falou-nos agora que já viu um incêndio começar junto à casa dela, um incêndio na floresta. O que é que tu fizeste quando viste o incêndio? Chamei os bombeiros e eles foram lá e conseguiram apagar. E conseguiram apagar o incêndio. Muito bem. Há coisas que nós não devemos fazer junto à floresta para evitar que existam incêndios. Vocês sabem quais? Ou dizer algumas? Um dos comportamentos que as pessoas têm que não devem ter é no verão irem, por exemplo, a conduzir, fumarem o cigarro e atirarem a corisca para o chão. Esse bocadinho de cigarro que ainda está a arder, no fundo, pode provocar um incêndio na floresta. Por isso não se deve atirar cigarros para o chão e dizer aos pais para não fazer isso. Está bem? Aquele menino ainda não falou. Deixar vidros na mata. Exatamente. Também não se deve deixar vidros na mata. Sempre que a gente vir um vidro na mata, deve, com cuidado para não se cortar, removê-lo e colocá-lo no caixote do lixo. De preferência no vidrão. E também não fazer fogueiras no verão. Exatamente. No verão não se deve fazer fogueiras na floresta. Porquê? Porque pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Exatamente. Está muito calor, pode incendiar. E depois pode vir um bocadinho de vento e levantar algumas partículas que estão a arder e transportar o incêndio para zonas mais longe daquelas que a gente se encontra e que depois a gente não tem a capacidade de conseguir ver e então forma-se um grande incêndio e a gente não se apercebe. Muito bem. Podes falar. Estes dias estavam no campo de trabalho estavam lá muitos bombeiros e eles foram comer a minha. Eu falei para eles estavam lá com umas cordas. Ah, é? Os bombeiros também aprendem. Também treinam e provavelmente o que viste foi um treino dos bombeiros. Também acontece. Eu vi que eu sou um vizinho e eles estavam a subir cordas. Pois. Nós estávamos
para a gente fazer bem o nosso trabalho, temos que treinar. É como vocês. Vocês, para serem bons alunos na escola, têm que estudar, certo? E quanto mais treinarem, melhores alunos são. E nós é igual. Quanto mais treinarmos, melhor fazemos o nosso trabalho. Aquela menina, não falou ainda. Eu vi jogar futebol. Eu estava lá em ter bombeiros a treinar. A treinar, a jogar a bola? Não. Ah, então. Estavam a treinar exercícios que têm a ver com a função dos bombeiros. É isso? Foi o que eu acabei de explicar. Também fazemos treinos e fazemos simulações, simulacros, que é para treinarmos e para fazermos melhor a nossa função, como vos disse há pouco. Tu és Pedro, não és? Então. António. Tens cara de António? Olha, diz António. Eu sei que os bombeiros às vezes põem dentro de caminhões a fazer fogo e depois vão lá treinar, a apagar fogo. Apagar fogo, exatamente. Para treinar. Vamos falar agora um bocadinho acerca da floresta? Sim. Sim? Ora diz. Também sei os treinadores e eles também sobem. E eles têm lá um prédio que eles incendeiam e depois começam a apagar o fogo. Depois sobem o prédio para treinar e apagam um incêndio. Com outros carros. Exatamente. Vamos falar acerca um bocadinho da floresta então? Prontos. Quem é que sabe como se deve evitar os incêndios? Já dissemos não fazer fogueiras, certo? Não atirar os cigarros pela janela dos carros, não deixar vidros na mata e mais. Não deixar uma borracha estar ao sol muito tempo. Pode incendiar. É melhor tirar para ficar limpo. Não é? Muito bem. Então, grande parte dos incêndios acontecem por descuido das pessoas. As pessoas não têm cuidado e depois acontecem os incêndios. Qualquer um de nós, sem querer, pode provocar um incêndio, sem nos apercebermos. Ok? Como todos sabemos, o maior inimigo da floresta e da natureza são os incêndios. Porque os incêndios destroem a natureza e a floresta. E depois os gases e os fumos que saem do incêndio ainda conseguem provocar mais danos na camada do ozono. Já ouviram falar, certo? Para evitarmos que existam incêndios e que a gente os provoque sem querer, devemos sempre ouvir os conselhos, quer dos bombeiros, quer dos familiares e amigos que são mais velhos e que nos sabem explicar aquilo que devemos fazer. Compreenderam? Sim? Então, como é que podemos evitar um incêndio? Nunca devemos brincar com fósforos ou isqueiros. Vocês sabem isso, não é? Se virmos uma caixa de fósforos abandonada, por exemplo, numa floresta, devemos contar ou dizer isso a um adulto, para eles entregarem na polícia, por exemplo, porque há algumas pessoas que pegam incêndios por maldade. E então têm umas técnicas e esta pode ser uma delas. Está bem? Nunca devem acender velas sem estar um adulto por perto. Ok? E devemos afastar qualquer chama da madeira, da roupa ou de algum material que possa arder com facilidade. Compreendido? Sim. No fim vou fazer perguntas, para ver se vocês estiveram atentos. Se virmos algum cigarro mal apagado, alguém a tirar um cigarro pela janela, lá está, devemos chamar a atenção e dizer a essas pessoas que podem provocar um incêndio com dessa forma. Está bem? Por isso, devemos sensibilizar as pessoas para não se fumar na floresta e para não deitarem cigarros pela janela. Bem como não fazer fogueiras. Se formos passear na floresta, não devemos atirar para o chão vidros ou outro tipo de lixo, seja qual for, ok?
por uma questão de não provocar incêndios e por uma questão de proteger a floresta e mantê-la limpa, sem poluição. Não devemos fazer chamas no interior de uma tenda de campismo. Alguém aqui é escoteiro? Há algum escoteiro aqui? Não. Pronto. Não há escoteiros em Eu Artis. tenho amigo. Normalmente os escoteiros fazem acampamentos. E então, para se aquecerem, fazem fogueiras, fazem umas fogueiritas durante a noite. E eles também têm essa noção que é preciso ter cuidado para fazer esse tipo de fogueiras. Está bem? Devemos levar sempre as refeições já preparadas, ok? De modo a evitar que se tenha que se fazer uma fogueira. E as fogueiras só devem ser feitas em locais próprios e sob vigilância de um adulto. Locais próprios, afastados das árvores e dos arbustos. Tens uma pergunta? Olha, diz. Quando acabarmos de fazer as festas, nós apagar para não causar incêndio. Exatamente. Vamos já ver a seguir a forma que devemos apagar. Ou da forma que devemos fazer. Está bem? Está uma menina ali atrás com o dedo no ar. Eu sítio, eu já vi uns palhaços que eles conseguem apagar fogo com a boca. Com a boca. Mas nós não devemos tentar fazer isso. Mas isso são os sonhos animais. Está bem? Isso é só na televisão. Quando as pessoas fazem uma fogueira, têm alguns cuidados. Nós não devemos fazer, mas se vimos algum adulto a fazer, devemos chamá-lo à atenção para ter certos cuidados. Como, por exemplo, remover todas as folhas secas junto do local onde se vai fazer a fogueira. Colocar um círculo de pedras à volta da fogueira. Porquê? As pedras não ardem, vocês sabem. E então vão impedir que o lume saia daquele círculo. Devemos molhar bem o local à volta da fogueira, ou de onde se vai fazer a fogueira, e manter por perto um balde, por exemplo, com água. Se porventura existir um incidente e começar a arder fora daquele círculo, temos forma de apagar o incêndio de imediato. Está bem? Devemos vigiá-la atentamente e permanentemente, isto é, sempre que esteja uma fogueira, nunca deve ficar abandonada. Quando for para apagá-la, devemos apagá-la muito bem com água e colocar terra por cima, para abafar o incêndio e o calor do incêndio. Nos dias em que está muito vento, nunca se deve fazer fogueiras. Porquê? Aquele menino de verde foi o primeiro a levantar o dedo. Porque o vento pode arrastar o fogo. O fogo, exatamente. Muito bem. Se morarmos junto a uma floresta, alguém mora junto a uma floresta? Quase toda a gente. Em Gemunda, é? Sim. E a Vai própria ser. escola? É, junto à floresta. Então, se morarmos junto a uma floresta, devemos colaborar com a nossa família na limpeza do mato à volta da casa. Para quê? Se porventura existir um incêndio, esse incêndio pode colocar a nossa habitação em risco. E nós não queremos. Certo? Queremos ter onde morar, onde dormir, onde comer. Então devemos dizer aos nossos familiares para guardarem a lenha e os produtos que possam arder em local seguro. Ok? Terem um local de fácil acesso a algumas ferramentas como as enxadas ou seixolas, como se costuma dizer, como pás, como mangueiras, porque podem ajudar a combater o fogo quando ele é pequenino. Todo o fogo começa pequenino, depois vai aumentando. Mas se a gente detectar o incêndio no início, até com uma enxada, por exemplo, consegue combater o incêndio e apagá-lo. Está bem? Nunca devemos tentar apagar o incêndio se estivermos em perigo. Ok? Não nos podemos queimar. Aí devemos pedir ajuda. De que forma? Para onde? Ligar para o 112. 117, o 112 também dá, ou para os bombeiros, que vão lá ter. Está bem? O ideal e o mais indicado é ligar para o 117. E até porque a chamada é gratuita. Ok? Diz. Às vezes há pessoas que ficam em perigo comum, às vezes há pessoas que fazem
assim no meio da floresta, que estão todas encurraladas por causa do fogo. E então o que é que se deve fazer? Pedir ajuda. Antes de ficarem em perigo, devem sair do local. Sim. E depois vão pedir ajuda. Está bem? Tens uma dúvida? Não tem muitos bombeiros. Às vezes acontece nos incêndios. Alguns não. Às vezes há incêndios muito grandes e é complicado. No ano passado acho que não morreu nenhum. Há 2 anos morreram 8 em todo o país. Outra causa dos incêndios na floresta são os foguetes das festas, vocês sabem. Por isso é que agora é pouco comum ver-se foguetes nas festas. Porque a cana vai arder, não sabemos onde é que ela vai cair e acaba por cair no meio da floresta e provocar um incêndio. Se nós virmos alguém fazer ou brincar com foguetes, devemos avisar e dizer: não faças isso porque podes provocar um incêndio. Então se virmos um fogo, devemos ligar 117 ou avisar os bombeiros. O nosso número dos bombeiros é este. Se alguém quiser registar. Então, se estivermos próximos de um incêndio, o que é que temos de fazer? Ligar para o 117 ou para os bombeiros. Se não existirem perigos, se o incêndio for pequenino, podemos tentar combatê-lo e extingui-lo, só se for pequenino e não houver perigo. E nunca devemos prejudicar a ação dos bombeiros. Se os bombeiros chegarem ao local e disserem às pessoas que não devem estar naquele sítio, as pessoas devem retirar daquele sítio. Está bem? Ora diz. Os bombeiros estiverem a tratar de uma pessoa. Sim. E se outra pessoa ligar? Nós temos várias equipas. Temos várias ambulâncias, vários carros dos bombeiros de combate a incêndios. E então, se tiverem bombeiros a tratar de uma pessoa e for necessário isso com a outra pessoa, vão outros bombeiros socorrer a outra pessoa. E se tiverem todos ocupados? Há sempre. Há muitos bombeiros, há sempre alguém livre. Pois é, não sei. Está bem? Se estivermos próximos do incêndio, devemos dizer aos nossos pais para retirar as viaturas do próximo do incêndio. Porquê? Pode arder a viatura e pode o carro estar a ocupar o caminho para os bombeiros passarem, com os carros dos bombeiros. Está bem? Se notarmos a presença de pessoas com comportamentos estranhos, devemos informar os bombeiros para os bombeiros depois informarem a polícia. Está bem? Se nós não informarmos logo a polícia. Porque é mais fácil avisarem quem está lá para avisarem a polícia. Porque há pessoas que são malvadas e gostam de provocar incêndios na floresta. Se o incêndio estiver perto das casas, devemos avisar os vizinhos para também eles poderem sair em segurança. Devemos cortar o gás e a eletricidade. Ok? Podemos molhar as paredes e os arbustos que rodeiam a casa. Está bem? E devemos soltar os animais, que eles acabam por fugir e quando não houver incêndio eles regressam a casa. Em caso de ser necessário a gente sair próximo do incêndio, temos que ter a noção que existem pessoas que têm dificuldade em caminhar, como por exemplo os idosos, as pessoas deficientes, e então devemos ajudar essas pessoas a saírem também. Não é só fugir e já acabou. Não, é ajudar os outros que não podem a sair e saímos todos. Está bem? Assim é melhor para todos. Não se deve perder tempo a recolher objetos desnecessários. Ok? Se o computador ficou dentro de casa, fica dentro de casa. Está bem? E não devemos voltar atrás por algum motivo. Se há fogo, chamam os bombeiros. Se vocês tiverem, se houver um incêndio na escola, o que é que fazem? Vocês pegam nos vossos cadernos, nos vossos livros? Não, deixamos lá tudo e Saem saímos tudo, bombeiro. exatamente. Eu vejo aqui tudo. Se houver um incêndio na floresta que esteja a pôr em perigo a nossa casa, fazemos de igual forma. Se houver a necessidade de evacuar, seja no incêndio na floresta ou seja na escola, devemos obedecer aos mais velhos, ok? E agir com calma, com rapidez e com calma. Se a gente não agir com calma, se tropeçamos, caímos, depois cai tudo sobre nós. E então acabamos por perder mais tempo e correr mais risco. Esta
verificarmos cercados por um incêndio, devemos sair na direção contrária à do vento, ok? Que é a zona onde a partida a chama é menor. Devemos refugiar numa zona com água ou com pouca vegetação, porque quanto menos vegetação existir, menos arde nesse local. Devemos cobrir a cabeça e o resto do corpo com roupas molhadas. Está bem? Para não sobreaquecermos e para respirarmos melhor, porque a água molhada acaba por conseguir filtrar o fumo proveniente do incêndio. Devemos respirar junto ao chão através da roupa molhada e aguardar a chegada dos bombeiros se não conseguimos sair sozinhos. Se não conseguimos sair, os bombeiros chegam e acabam por nos ir buscar. Tem material próprio para isso. Está bem? Bom, já podemos fazer perguntas no final. Estamos mesmo a acabar. Pode ser? Se porventura nos queimarmos, devemos apenas aplicar água fria no local da queimadura. Depois do incêndio, há sempre o perigo de reacendimento do incêndio voltar. Devemos impedir as crianças de brincar naquele local. Só devemos regressar quando os bombeiros nos derem autorização para isso. Ok? Depois devemos ter cuidados, por exemplo, com os fios elétricos, etc., para ver se não existem fios queimados. Porque se existirem fios queimados, não podemos ligar a luz. Tem que ser consertado primeiro, para depois podemos ligar como habitualmente. Devemos ter sempre em atenção os avisos da Proteção Civil. Costumam fazê-lo, por exemplo, através do rádio, através da televisão, através da internet agora. Ok? E devemos estar sempre atentos a essas informações. Vocês já ouviram falar no alerta amarelo por causa da chuva, por causa do vento, por causa dos incêndios? Pronto. A Proteção Civil prevê que um dia esteja, por exemplo, muito quente, no verão, e nesse dia é provável que exista uma maior quantidade de incêndios. Então avisa toda a população acerca disso, para termos outro tipo de cuidados. Agirmos com cuidado é a melhor forma de prevenirmos os incêndios. E acabou. E acabou. E dúvidas? Gosto de ser bombeiro. Gosto de ser. Eu acho que vais perguntar porquê. É isso? Porquê gosto de ser bombeiro? Porque é uma profissão diferente de todas as outras. E é uma profissão em que conseguimos ajudar as outras pessoas. Mas é uma profissão com adrenalina, no fundo, que faz a gente gostar mais daquilo que faz. A seguir, depois faço perguntas a falar. É Lara? És Lara? Como estou a eu sempre a pensar nos bombeiros. E eu assusto. Assustas-te? Os bombeiros os bombeiros saem muitas vezes por dia, porque existem muitos incêndios, muitos acidentes, e então é normal que sejam os bombeiros a reparar, por exemplo, porque faz parte. Parece. Muito bem. É difícil ser bombeiro. Difícil como assim? Difícil em quê? Depende, se for um incêndio pequeno é fácil de apagar, se for um incêndio grande é mais difícil de apagar. Mas por mais dificuldade que haja, a gente acaba sempre por apagar todos os incêndios. No final faço todas as apresentações. Já há mais colegas. Mariana. Como? Gostaria de ter a profissão. Eu não sei bem responder. Eu gosto da profissão que tenho. Não sei responder se gostava de ter outra ou não. Eu acho que não. Porque qualquer uma que tivesse seria diferente desta. Porque não há nenhuma profissão parecida com a que temos. Está bem? Rodrigo. Não queres? Então. Eduardo já fez? António. Quando não podia
estrada muito depressa com uma ambulância que podem apanhar multas. Quando as pessoas estão a precisar de ajuda, a gente tem que ir rápido. Quando estão aflitas, quanto mais depressa chegamos, melhor para essas pessoas. Certo? Então, nessas situações, em que realmente as situações são graves, a gente não apanha multas só mais depressa. Temos é que ir com cuidado. Vamos mais depressa, mas temos que ir mesmo assim com muito cuidado. E por isso é que levam as luzes acesas. Exatamente. E a sirene ligada. Quando uma ambulância leva as luzes acesas, quer dizer que está a andar para tentar ocorrer uma emergência. E nessa altura, a polícia sabe que eles têm de andar depressa e não multam. Exatamente. Não, depois Zero. se nós estivermos numa floresta está e se nós não tivermos uma completa, o que é que acontece? Se a gente estiver muito próximo de um incêndio e tiver a roupa seca, a roupa também pode começar a arder, se estivermos em contato com um incêndio. Claro que a gente vai fugir antes que isso aconteça. Está bem? Rubem, Profissão de um bombeiro é só ajudar vítimas e a apagar incêndio? Como vos disse no início, os bombeiros apagam todo o tipo de incêndios, socorrem náufragos, ou seja, pessoas afogadas, e socorrem pessoas de acidentes, de doença, bem como transportam doentes. E hospitalizam? Ok? Há pessoas que têm, por exemplo, acidentes e mais tarde têm que fazer fisioterapia porque têm que recuperar, por exemplo, uma fratura de uma perna. Então os bombeiros também transportam, não sendo um doente urgente, transportam esse doente para fazer esses tratamentos. então pergunto eu, quantos bombeiros têm a corporação? Bombeiros com licença. Os bombeiros com licenças contam mais ou menos com 120 elementos. Sim! Só! Mais ou menos 120 bombeiros. Só! Quantos veículos? Cerca de 40 veículos. Que tipos de veículos é que têm? Temos contas redondas, que costuma ter cerca de 20 ambulâncias. Espera aí que eu acho que eles não estão a ouvir. 20 Temos ambulâncias. cerca de 20 ambulâncias, das quais metade prestam socorro e metade transportam doentes. Depois temos veículos que combatem incêndios de vários tipos. Combatem incêndios florestais, combatem incêndios em habitações que são diferentes dos veículos que combatem incêndios florestais. Depois temos veículos autotanques que transportam água para os incêndios. E temos 2 barcos. O que é preciso fazer para ser bombeiro? O que é preciso fazer para ser bombeiro? É preciso estudar, é necessário ter a escolaridade obrigatória. Estudar na escola, ter boas notas. Porque é necessário ter a escolaridade obrigatória. Temos que saber tudo. João, deixa eu falar. Depois é preciso ter boa capacidade física, ok? E vontade de aprender. Porque uma pessoa para ser bombeiro tem que fazer muitos cursos, muitas formações e tem que aprender muita coisa em várias áreas. Quantos incêndios já houve neste mês? Eu não faço ideia em termos de número ou dizer o número certo. Estamos no inverno, houve poucos incêndios, houve alguns em habitações, houve 1 ou 2 na floresta, mas todos eles pequeninos. Há quantos anos? Sou bombeiro há 12 anos. Já nunca digo. Há 12. Inês, Tenho mais anos de bombeiro que vocês de idade. Não, mais alto? a minha nota não já Primo à tua vez. Tem de ser mais alto, fala mais alto. Quantos anos tem no quartel? Os bombeiros famalicenses têm quase 90 anos. Quase 90 anos. E o quartel onde estão colocados tem cerca de 30 anos. Se o sinal estiver vermelho, os carros de bombeiros podem passar. Se o semáforo estiver vermelho, os carros de bombeiros podem passar, é isso? Se os carros de bombeiros podem passar, Se pode? os bombeiros forem socorrer alguém, cuidadosamente podem passar o semáforo vermelho. Têm a ter cuidado porque se está vermelho para um, está a ver para o outro. Certo? Então devemos ter cuidado para os que vêm no verde, não temos um acidente. Mas cuidadosamente, sim, podemos passar no semáforo vermelho. Cada mangueira destas tem cerca de 20 metros. 20 metros! Chama-se a roleta, que é a parte
da frente da mangueira, que é o que serve para a gente conseguir já apagar onde quer. Para dar mais pressão, menos pressão. Olha, às vezes vou muito bom bem com um incêndio, vamos criá-los. Quantos litros de água todos? Estas mangueiras têm 20 metros. 20? E têm cerca de 500 litros de água. É lá! Faz assim e acaba a água. Tão alto. Eu não consegui subir isto. Olha, eu consigo subir. Acaba assim a água meio do incêndio e eles dizem assim. Aqui? Vamos morrer. Querem vir aqui? Agora és atrás, Olha para aqui, pode subir para aqui para ver a Andréia. Ali dentro tem água. Isto é uma bomba que vai buscar aí água desde o depósito do carro para conseguir expulsá-la para a gente apagar o incêndio. Está bem? Aqui são extintores. Okay? Há certos incêndios que não se apagam com água e temos estes extintores para apagá-los. Temos aqui mais mangueiras. E deste lado Olha, está ali aquela coisa que disseste. Está bem? Cuidado com o carro. É um veículo que combate incêndios. Okay? E o que é que ele tem? Tem mangueiras para a gente combater o incêndio. Depois tem estas coisas que se chamam agulhetas, que é o que se coloca na frente das mangueiras para a gente conseguir projetar a água para o incêndio. A pouca distância ou a muita distância, conforme a gente queira. Está bem? Depois, deste lado, existe um depósito de água, que não se vê a água, o depósito está aqui atrás. E esta bomba serve para ir buscar a água dentro do depósito para colocá-la no exterior, dentro da mangueira. Está bem? Há incêndios que não se pode ou não se deve apagar com água. Então temos extintores para apagá-los. Temos aqui mais mangueiras. E deste lado temos as botijas de ar que a gente utiliza. Podemos respirar normalmente num ambiente que tenha fumo e para a gente não ficar intoxicado. E que botijas pesam muito? E que tipo Pesam cerca de 6 a 7 kg. E que tipo de incêndios devemos utilizar assim? Por exemplo, se é um incêndio num líquido, por exemplo a gasolina, se estiver a arder, a gente não deve aplicar água, porque vai provocar um incêndio ainda maior. Então utilizamos um extintor de pó químico, como é que ele cansa. Está bem? Olá, eu sou o Gonçalo e veio cá à escola o meu pai e o Sr. Rui. Gostaste de vir cá? Sim, gostei muito. Gostou de perguntar às crianças como é a vida de bombeiro? Gostei muito porque estiveram todos atentos e vão com certeza colocar em prática aquilo que a gente falou durante a manhã de hoje. Tchau! Jardim, certo? Uns canteirinhos. Vamos trabalhar naqueles pneus. Eu vou-vos deixar também alguns, não todos ao mesmo tempo. A carta porque quero que celebres o Dia do Pai e que te lembres de mim. Eu sei que tu estás em Angola, mas quando vieres, eu